Bom, esse é um exercicinho da FUVEST. Não assusta com a cara dele, não. É um exercício de logaritmos bem forte e a gente vai usar a propriedade de logaritmo aqui, a propriedade da diferença, a diferença de dois logaritmos, né? A tal da regra do tombo, que muitos chamam. A gente vai usar a equação, sistemas de equações, a gente vai usar um monte de coisa. E a FUVEST tem essa característica. Quem vai prestar um vestibular na FUVEST, é bom observar problemas desse tipo, que usam não só um tipo de conceito, que se expandem para várias áreas da matemática. Então, eu vou copiar equação por equação ali, e aí eu já vou agrupando de acordo com a necessidade. A primeira equação que nós temos é a equação 2, vem aqui comigo que daí eu vou copiando de lá, você confia em mim. 2 log de x na base 2 menos log de y menos 1 na base 2 é igual a 1. Então essa equação aqui, o que dá para fazer? Bom, dá para usar aquela propriedade de logaritmos, aquela que diz que log de a elevado a n é igual a n log de a. Só que aqui eu tenho o contrário, eu tenho um número multiplicando logaritmo. Então quer dizer que eu posso reescrever como expoente. Omiti aqui a base, mas era desnecessário, tá? Então eu posso fazer esse carinha aqui voltar a ser expoente. Isso fica com log de x ao quadrado na base 2 menos log de y menos 1 na base 2 é igual a 1. Mais uma propriedade de logaritmos agora. Eu tenho um log na base 2 menos outro log na base 2. Eu lembro de uma propriedade que falava que log de a sobre b, independente da base, era log de a menos log de b. Aqui eu tenho o contrário. Aqui eu tenho log de um número menos o outro. Vem de onde? Vem de uma divisão. Então isso daqui é log na base 2 da divisão desses caras. X ao quadrado sobre y menos 1 é igual a 1. Agora eu uso a definição de logaritmos. Qual era a definição de logaritmos? A definição de logaritmos era esse cara aqui, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então eu sei que x ao quadrado sobre y menos 1 é igual a 2 elevado a 1. Daqui eu tiro que x ao quadrado é igual a 2y menos 1. Segura essa informação aqui, porque daqui a pouco nós vamos voltar com ela. Talvez você esteja pensando, tá, mas isso daí vai dar um negócio sem tamanho, vai dar um trabalho louco. Vai. Mas a gente chega com calma, tá? Vou copiar a segunda equação de azul agora para ficar bonitinho. Log de x mais 4 na base 2 menos meio log de y na base 2 é igual a 2. Da mesma forma que o anterior, eu tenho um número multiplicando o logaritmo, então ele pode subir como expoente, e isso daqui fica como log de x mais 4 na base 2 menos log de y elevado a meio na base 2, isso daqui é 2. No anterior eu já tive algo parecido, também era uma subtração, e eu fiz a divisão dos logaritmandos. Isso aqui dá log na base 2 de x mais 4 dividido por y elevado a meio. Se você não lembra quanto é y elevado a meio, dá uma olhada lá nas regrinhas de potenciação e até mesmo nas regras de radiciação. Y elevado a meio é raiz quadrada de y igual a 2. Da mesma forma que o anterior, vou usar a definição 2 elevado a 2 é igual a isso daqui. Então eu fico com x mais 4 sobre raiz de y é igual a 4
é igual a 4. Passo raiz de y multiplicando, e aí eu fico com x mais 4 é igual a 4 raiz de y. Ainda não está bacana, ainda não está legal, porque por mais que eu manipule essa equação aqui, sempre vai, em comparação com essa daqui, né? Sempre vai aparecer um raiz de y, um 2y. Então, a melhor opção aqui não é tentar fazer com que apareça ali um x ou substituir um x aqui, porque daí eu continuo carregando a raiz de 2, o 4 raiz de y. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar essa expressão aqui e eu vou isolar o y nela. Vou considerar outra expressão e eu vou tentar isolar o y na outra também. E aí, substituindo um na outra, a gente descobre quem a gente tem em mãos. Então aqui, eu vou isolar o y para evitar de ficar com raiz de y em mãos. Vou pegar a azulzinha e eu vou isolar o y. Eu tenho x mais 4 igual a 4 raiz de y. Para resolver isso daqui, eu vou elevar todos os termos ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, eu fico com x mais 4 ao quadrado é igual a 4 raiz de y ao quadrado. Aqui, o x mais 4 ao quadrado vai trabalhar com um produto notável. Então, uma soma ao quadrado da soma dá x ao quadrado. A minha preocupação era só deixar o y, né? Se você quiser deixar o x mais 4 ao quadrado ali e mexer nele depois, tudo bem. Eu vou desenvolver, porque eu acredito que seja o melhor caminho por enquanto. Então aqui, x ao quadrado mais 8x mais 16 é igual a regrinhas básicas de potenciação. O 2 é um expoente que está sobre uma soma, então esse 2 é distribuído para todo mundo. Aqui vai ficar 16, raiz quadrada de y ao quadrado dá y. Se você quiser passar o 16 dividindo, você fica com x quadrado mais 8x mais 16 sobre 16 é igual a y. Tenho uma forma de escrever y. Y pode ser escrito dessa forma. Só que lá na amarelinha eu também podia isolar o y. A amarelinha tinha terminado como x ao quadrado igual a 2y menos 1. Então agora conclua com o valor de y que você tem. Você já tem o valor de y ali. Ah, mas não é mais fácil isolar aqui e depois substituir? Escolhe. Eu acredito que a substituição direta não dê muito problema não. Então aqui você vai ficar com x ao quadrado é igual a 2. O valor de y eu conheço, acabei de achar ali. X ao quadrado mais 8x mais 16 sobre 16 menos 1, que é o complemento da amarelinha. E essa daqui é a expressão que você precisa resolver a partir de agora. Depende de como você gosta de resolver. Você pode tirar o MMC ali dentro e ver o que dá. Você pode tentar passar o 16 multiplicando ou fazer o 2 entrar já. Você escolhe o seu caminho. Eu vou escolher tirar o MMC aqui dentro, porque eu já vi que aqui tem um 16 e aqui vai surgir um menos 16. Então, me acompanha aqui, eu vou puxar o exercício para o outro lado para ter mais meio quadro de espaço. Então, vou tirar o MMC aqui. Mantenho o x ao quadrado, mantenho o 2 e aqui eu tiro o MMC. O MMC entre 16 e 1 é o próprio 16. 16 dividido por 16 dá 1, vezes tudo isso que está em cima dá tudo aquilo que está em cima. Multiplicar por 1 não altera o termo. 16 dividido por 1, 16, vezes 1, 16. Posso cortar o MMC? Você tirou o MMC de toda a expressão? Não. Então, não pode cortar. Esse 16 com esse, sim, porque você está somando 16 e subtraindo 16. E agora, o que você tem é isso daqui. X ao quadrado igual a 2x ao quadrado mais 8x sobre
16. Cabe uma simplificação do 2 com 16. Aqui fica 1 e aqui fica 8. E eu já vou passar esse 8 multiplicando aqui. Já que ele está dividindo ali, eu já passo ele multiplicando aqui. Vem comigo aqui. 8x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8x. Joga esse x quadrado para lá. Fica com 7x quadrado é igual a 8x. Eu até passo 8x. Menos 8x é igual a 0. O que eu quero é encontrar os possíveis valores de x. Então, nesse caso aqui, x em evidência de 7x quadrado. Se eu coloco x em evidência, sobra 7x. De 8x, se eu coloco x em evidência, menos 8 igual a 0. Para que o produto dê 0, o x é 0 ou o 7x menos 8 é que é 0. Então, passo 8 para cá, 7x é igual a 8, x é igual a 8 sétimos. Então, por enquanto, eu tenho duas possibilidades de resposta. Você fala, por que por enquanto? Lembra das tais condições de existência do logaritmo? Olha aqui no quadro de novo, eu vou puxar ele para vocês. Vem cá, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu tenho duas possibilidades de solução. X igual a 0 ou 8 sétimos. Verifica se o 0 e o 8 sétimos podem entrar aqui. Se eu colocar 0, log de 0, não dá, né, para definir log de 0. O logaritmando deveria ser estritamente positivo, então o x não pode ser 0. E se o x não pode ser 0, a solução seguinte é que tem que ser a solução do problema. Aí você fala, mas como que eu garanto? Entre as alternativas não tinha o não admite solução. Se tivesse o não admite solução, aí você teria que testar também. Ou se fosse uma questão discursiva, aí você teria que testar também. Mas a outra raiz é 8 sétimos. 8 sobre 7 dá 1, quebradeira. Log de 1, quebradeira tem em qualquer base. E aqui 1, quebradeira mais 4 é um número positivo, tem o logaritmo dele. Então 8 sétimos é a minha resposta para x. O 0 eu descarto porque o 0 não faz parte das condições de existência da primeira equação. Então o 0 não faz parte das condições de existência. Eu mostrei lá onde era. Não estou inventando isso. Não se esqueça de verificar as condições de existência, porque numa bobeira dessa você perde a questão inteira. E aí, como é que eu faço para achar o y? Escolhe uma das equações. Eu vou escolher essa daqui, ó. Olha que equação bonitinha. Já tem um x ao quadrado igual a 2y menos 1. Então eu vou selecioná-la, fazer de laranjinha aqui, ó. X ao quadrado é igual a 2y menos 1. Então, x ao quadrado é igual a 2. O x eu já sabia. Então eu vou apagar aqui. Pronto. 8 sétimos ao quadrado, o valor de x ao quadrado, é igual a 2, já vou fazer a distributiva aqui, 2y menos 2. 8 ao quadrado, 64. 7 ao quadrado, 49. É igual a 2y menos 2. Passo 2 para lá subtraindo, 64 mais 2, somando, sobre 49 é igual a 2y. Opa! Tira o MMC aqui. Deixa eu arrumar aqui que ficou feio. Tira o MMC aqui. O MMC é o próprio 49. 49 dividido por 49 dá 1. Vezes 64, 64. 49 dividido por 1 dá 49. Vezes 2 dá 98. Isso é igual a 2y. 64 mais 98 dá 161. Então, 162. Então, 162 sobre 49 é igual a 2y. Divide todo mundo por 2, você fica com 81 sobre 49 é igual a y. Então, eu já sei que o x é igual a 8 sétimos e que o y é igual a 81/49. Bacana, né? Você acha que essa é a resposta? Não é. Por que não é a resposta? Relê o problema, eu vou puxar ele para cá.
olha o que é que ele quer. Ele quer que você encontre 7 vezes raiz de y menos x. Então ainda falta isso. Falta encontrar o assim 7 vezes raiz de y menos x. Vai ter que substituir. Então vai ficar 7 vezes raiz de y. Y é 81,49 avos. Menos o x é 8 sétimos. Isso daqui dá 7 vezes. Raiz de 81 é 9, raiz de 49 é 7. Menos 8 sétimos. 7 vezes 9 sétimos menos 8 sétimos dá 1 sétimo. 7 vezes 1 sétimo dá 1. Só 1. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas eu fiz tudo isso e deu 1. Tanta conta para dar 1. Agradeça. Porque se tivesse dado 289,365 avos, você ia ficar desconfiado. Também, além de ficar desconfiado, provavelmente você ia rever suas contas. Você não ia confiar. E outra, ia fazer conta pra caramba. Então, quando um resultado dá 0 ou dá 1, não se queixe dizendo, eu fiz tanta conta para que a resposta seja 0 ou para que a resposta seja 1. A resposta é 1. Fique feliz. Fique feliz porque é uma resposta inteira, pequena e positiva. Então, resposta inteira, pequena e positiva é um bom sinal. Você fez esse monte de conta, passou por um monte de fração, tirou um monte de raiz, teve logaritmo, teve manipulação algébrica, teve um monte de operações e você chegou num número inteiro, pequeno, positivo. O que você fez está certo. Acabou, tá? Só um comentáriozinho. Eu não testei o y, né? Eu não testei o y igual a 81,49 avos. Por que é que eu não testei? Porque quando eu restringi o x, teoricamente só tinha um valor para x. E o único valor correspondente a esse x seria esse y. Mas não é bom testar? Você está fazendo uma prova aberta? Então sim, teste. Pega essa solução aqui e substitua. Como é que eu substituo? Eu vou puxar aqui, é 81,49 avos. 81,49 avos. Aqui tudo bem. Afinal de contas, 81 sobre 49 é mais do que 1. E é mais do que 0, é positivo. Agora eu quero saber se isso aqui vale. Então eu testo lá. 81,49 avos menos 1. Tem que ser positivo. Então tira o MMC. 49 por 49 dá 1, vezes 81, 81. 49 por 1, 49, vezes 1, 49. 81 menos 49, tanto faz quanto dá. É um número positivo. A ideia é que sejam números positivos. E com isso, com esse monte de conta, você reviu logaritmos, reviu propriedades de logaritmos, 2 em especial. Depois você viu manipulações algébricas com relação à manipulação de equações. Isso daqui resolveu um sistema de equações. Querendo ou não, era um sistema. Você estudou condições de existência, perdão, estudou condições de existência e estudou a análise da resposta, além de raiz quadrada fracionária. É um problema bem completo. Cara da FUVEST. Se você quer se preparar bem para um vestibular, pegue questões da FUVEST. Vale a pena investir. Eu vou apagar tudo isso daqui e já eu volto. Bom, último exercicinho dessa aula, só para você dar uma olhada em aplicação. Dá uma olhada nisso daqui. O exercício diz o seguinte. Esqueci de colocar de onde vem isso. Isso daqui é da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. É uma das grandes universidades paranaenses. Então, aproveita a questão. É interdisciplinar, é bem bonitinha. Na verdade, não é nem interdisciplinar, é de aplicação. O iodo 131 é um elemento radioativo utilizado em medicina nuclear para exames de tireoide e possui meia-vida de 8 dias. Para o descarte de material contaminado com 1 grama de iodo 131 sem prejuízo para o meio ambiente,
o laboratório aguarda que o mesmo fique reduzido a 10 a menos 6 gramas de material radioativo. Nessas condições, o prazo mínimo para o descarte do material é de... Aí ele manda usar o log de 2 igual a 0,3. As alternativas que ele dá são 20, 90, 140, 160 e 200 dias. Se você é meio malaco assim e tal, você provavelmente vai olhar para aqueles 8 ali e vai pensar, putz, tem que ser um múltiplo de 8, né? Múltiplo de 8 aqui, pô, 200 é múltiplo de 8. 160 é múltiplo de 8. 140 não, 90 não, 20 não. Então, se eu fosse chutar alguma coisa, eu chutaria uma dessas duas aqui. Mas vamos ver o que a gente consegue com a resolução. Qual é a informação importante aqui que eu vou grifar ali no texto? A informação importante é que meia vida leva 8 dias para que chegue a metade da vida, metade da quantidade, ele está se desintegrando. E 1 grama, cadê 1 grama? 1 grama está aqui, ó. 1 grama tem que chegar a 10 a menos 6 gramas. Então começa com 1 grama. E eu vou esticando, vou metade, 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 até que chegue a 10 elevado a menos 6 gramas. Então bora lá fazer isso daqui. Você começa então com 1 grama. Passam-se 8 dias. Vou colocar assim, 8 dias. Quando se passam 8 dias, você tem metade do que tinha antes. Passando mais 8 dias, metade do que tinha antes. 8 dias. E assim por diante. Esse meio aqui começou com 1 meio, metade da metade, meio ao quadrado. Se você for mais 8 dias, é metade da metade da metade, meio ao cubo. Então, para cada período de 8 dias que se passa, eu multiplico por meio. Então, uma passagem, 2 elevado a 1. 2 passagens, 2 elevado a 2. 3 passagens, 2 elevado a 3. Até que chegue a 2 elevado a n. 1 sobre 2 elevado a n. Esse 2 elevado a n é a quantidade de passagens que foram feitas. Então, aqui foi feita uma passagem e terminou com 1. Foi feita 2 passagens, ou foram feitas 2 passagens, terminou com 2. Depois que fizermos 3 passagens, termina com 3. Com n passagens, termina com n. Qual era a massa que ele devia ter? 10 a menos 6 gramas. Então, esse 1 sobre 2 elevado a n, que corresponde à meia-vida depois de n passagens, é igual a 10 a menos 6. Propriedade de potência, expoente negativo inverte. 1 sobre 2n é igual a 1 sobre 10 a sexta. Multiplica cruzado, só que em vez de colocar 10 a sexta e 2n, eu vou deixar do jeito que tá? Então fica... já ia aplicar logaritmo aqui, ó. Você está vendo que vai cair em logaritmo, então já coloca aqui, ó. 2 elevado a n é igual a 10 a sexta. Meu Deus, o que eu faço se não dá para separar o 10 aqui como uma potência de base 2? O que eu faço? Bom, se você não sabe o que faz e você tem potência e esse n de alguma forma vai ter que aparecer aqui na frente, a única ferramenta que você tem que pode derrubar um expoente aqui na frente é o logaritmo. Então aplica logaritmo dos dois lados. Apliquei logaritmo dos dois lados. Eu fico com log de 2 elevado a n igual a log de 10 elevado a sexta. Que base eu coloco no logaritmo? Putz, não tem muito como dizer que base eu coloco no logaritmo, né? O problema podia dar uma dica de que base que eu uso no logaritmo. O problema deu uma dica. Vem comigo aqui, ó. Ele disse quanto é log de 2 na base 10. Não apareceu base aqui, a base é 10. Isso é um logaritmo decimal. O logaritmo decimal é 0,3. Então a base que eu vou usar aqui é a base 10. E aí eu omito a base. Tá aqui, bonitinho. Pelas propriedades de logaritmos, esse cara cai aqui para frente. N
log de 2 igual a, esse 6 cai aqui na frente, 6 log de 10. Agora vem a graça. Log de 2 ele falou quanto valia. Mesmo que ele não tivesse dito, ele que eu digo é o autor da questão, mesmo que ele não tivesse dado o valor de log de 2, é sua obrigação. Se você quer prestar um vestibular que presta, saiba log de 2. Saiba log de 2, saiba aproximação para a raiz quadrada de 2, saiba pequenas coisas, tipo o número π, algumas constantes que sempre aparecem. Então, em especial, log de 2 ele mandou usar 0,3. 0,3 vezes n é igual a 6 vezes log de 10 na base 10 é 1. Esse 0,3 passa dividindo, 6 é igual a 0,3, ou seja, n é igual a 6 dividido por 0,3, que dá 20. Ó, vamos ver nas alternativas? Ah lá! Tenho 20. Olha lá, marcou a alternativa 20, ficou feliz da vida resolvendo a questão, achou a alternativa correta e terminou a questão. Depois você vai conferir o gabarito e perdeu a questão. Aí você fala, ué, mas eu achei 20, assinalei a alternativa 20 e não é 20 a resposta? Não, a resposta é 160. Por que a resposta é 160? Volta comigo para o começo do exercício. Cada passagem de 8 dias é que dava o expoente daqui. Então, quando eu tinha uma passagem de 8 dias, eram 8 dias. Duas passagens, era 2 vezes 8, dava 16. 3 passagens eram 3 vezes 8, que dava 24. Agora eu tenho n passagens até aqui. N passagens, quanto é o n? 20. Então, são 20 passagens de 8 dias. Então, aqui não é 20. Isso daqui está descartado. São n passagens. Então, são 20 vezes 8 dias. 20 vezes 8 dias, 160 dias. Bom, nessa aula você viu que não é suficiente dominar o conceito, não é suficiente saber fazer conta e organizar as ideias. É importante também discutir as soluções, discutir a resposta. O primeiro exercício nós discutimos a resposta, aquele 30,4. Depois o exercício de logaritmos da FUVEST, acho que era da FUVEST, que tinha que testar as condições de existência, que daí nós descobrimos que aquele x não satisfazia a equação. E agora uma traição do elaborador da prova de colocar esse 20 aí ainda na alternativa A. Então tome cuidado na hora de resolver, não é difícil resolver, mas os problemas que envolvem equações, funções e logaritmos são problemas que demandam muita atenção. Então fique atento, se mantenha atento, estude bastante e nós voltamos na próxima. Até lá!